A gente estava falando sobre treinar novas habilidades, né, de se colocar em situações de estresse para melhorar a nossa capacidade de reação, mas isso entra um pouco em conflito com esse nosso outro lado, que é querer ser amado, querer que as pessoas gostem da gente como a gente é hoje. O sistema nervoso autônomo, ele garante a nossa sobrevivência, mas ele pode começar a trazer um impacto negativo na vida quando ele passa a ficar muito no sistema de sobrevivência. Então, como a gente faz para manter esse sistema equilibrado? E o que perturba esse sistema a ponto dele se tornar mais reativo do que proativo? Hoje a gente vai trazer o conceito do Sistema 1 e Sistema 2 do Daniel Kahneman para responder essas questões e trazer um paralelo a esses conceitos do sistema nervoso autônomo e a forma como o nosso sistema cognitivo funciona. Então vamos começar entendendo o que é o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é uma parte do sistema nervoso que atua de forma automática e a gente vai ter uma divisão, que é entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, ele vai estar mais ativo na hora que a gente está em repouso, em descanso, na hora da digestão, na hora que o nosso sistema está totalmente em harmonia, em homeostase, funcionando tudo em equilíbrio. Quando a gente entra em alguma situação de estresse ou tem que dar uma resposta rápida a uma situação, a gente vai entrar, o nosso sistema naturalmente vai ativar em um sistema de balança o sistema nervoso simpático. Isso vai liberar adrenalina, cortisol no nosso sistema para que a gente consiga responder a situações de perigo, situações de estresse, situações onde a gente tem que ter reações, onde precisa ter mais sangue circulando nos músculos, a gente precisa ter um pouco de sudorese para conseguir bater ou correr, e nossos sensos ficam mais apurados para a gente conseguir reagir a essas situações de estresse. Então, o sistema simpático e parasimpático, que são parte do sistema nervoso autônomo, eles vão estar sempre se equilibrando. Para que isso vai acontecer? Porque hora a gente precisa estar mais atento, hora a gente precisa estar mais relaxados. Então, isso é um equilíbrio, é uma homeostase. Mas o que perturba esse sistema? Quem vai definir se a situação é de perigo ou não. Então, o nosso sistema, ele sempre vai detectar, primeiro, se qualquer estímulo que a gente recebe, se é uma ameaça ou não, para depois a gente interagir e trazer todas as funções necessárias. Mas quem determina isso é uma estrutura chamada amígdala, que fica no nosso cérebro, no cérebro emocional, que chama sistema límbico. Então, a amígdala, ela é chamada do centro do medo, ela é um sistema que é preparado exatamente para estar em alerta e identificar se é uma ameaça ou não. Como que ela faz isso? Por exemplo, ela acessa todo o sistema sensorial, então a visão, cheiro, audição, o tato, o paladar, tudo isso ela já fica mais ativa para entender se aquilo pode ser uma ameaça ou não. Mas ela também acessa de maneira muito rápida o hipocampo e o córtex pré-frontal, que são estruturas que vão armazenar memórias. E isso ela faz de uma maneira muito rápida, principalmente para fazer uma correlação com as memórias emocionais. E quando ela acessa essas memórias, o que ela vai identificar? Se existem traumas ou não, se existem experiências ruins ou não, mediante aquela associação que ela está fazendo com o estímulo que está sendo recebido. E dali é que vai ser ativado o sistema simpático ou o parasimpático para trazer para a normalidade e tranquilidade. E o simpático se precisar de uma resposta mais imediata, de emergência, mais reativa. Para quê? Para sobrevivência. Então o sistema sempre vai preconizar a sobrevivência. Qualquer coisa que ameace a vida vai ativar o sistema simpático para que a gente possa se defender e sobreviver. Então a amígdala, ela vai determinar para o sistema simpático e parasimpático, então para o sistema autônomo, qual é a melhor resposta para aquele momento. E isso vai trazendo o equilíbrio e a homeostase. Mas quando a gente vai acumulando muitas memórias, essas memórias e experiências na vida, e essas experiências elas vão se tornando experiências ruins, a gente carrega também as memórias passadas, que são as memórias que a gente tem ali desde dos nossos antepassados, que a gente vai recebendo, desde todo o processo gestacional, o processo da primeira infância, então tudo aquilo vai sendo armazenado. Então isso é tudo acessado, e aí quando essas experiências começam a ser cumulativas, e como memórias elas estão associadas
as emoções ruins, que a gente pode chamar dos traumas, isso vai começar a trazer para o organismo mais respostas reativas e menos respostas proativas, respostas com mais tranquilidade. Então, o organismo começa a se tornar mais reativo. Então, por que é importante a gente entender o conceito do Daniel Kahneman? Para a gente compreender como a gente pode mudar isso de uma maneira consciente. É importante entender que esse sistema todo, biologicamente, se moldou nos nossos ancestrais, lá na época onde não existia o que a gente chama hoje de estresse crônico, ou seja, os nossos antepassados, nossos ancestrais, eles passavam por estresses muito localizados, quando davam de cara com um animal que era um predador, ou em situações onde eles passavam por um estresse momentâneo, muito rápido de estresse, e isso deixava muito menos marcas, porque eles passavam por aquela situação e voltavam rapidamente para a homeostase. Hoje a gente está sob estresse o tempo inteiro, e isso faz com que a gente se mantenha nesse sistema, acessando esse sistema reativo o tempo inteiro no nosso dia a dia, e a gente permanece por horas e horas do nosso dia em reação. E esse processo do estresse crônico, ele vai dando porque as memórias vão se acumulando, e isso é inconsciente. Então o sistema de memórias vai se tornando inconsciente e está ali atuante, mesmo que a gente não esteja consciente dele. O organismo está o tempo todo acessando essas memórias e vendo se é uma reação de perigo ou não. E quando ele acessa e essas memórias estão associadas às emoções ruins, a esses traumas, ele entende que é perigo, e aí a gente vai se mantendo constantemente no estresse crônico. Então, fazendo um paralelo aqui com o sistema 1 e o sistema 2 do Daniel Kahneman, o sistema 1 seria mais relativo ao sistema nervoso autônomo, a forma como ele funciona de forma automática, fazendo esse balanço entre o nosso simpático e parasimpático, as respostas mais reativas do nosso sistema e as respostas de homeostase, onde o nosso sistema está funcionando de forma tranquila. E o sistema 2 seria mais relativo a quando a gente racionaliza, a tentar elaborar uma resposta melhor, né? A gente começa a usar a parte mais cortical do nosso cérebro e a gente começa a treinar o nosso cérebro a ter respostas melhores. Então, para isso, correlacionando com o processo do sistema simpático e parasimpático, como que a gente pode fazer, então, para a gente conseguir ter respostas melhores? Bom, de fato, a gente precisa buscar ajuda e olhar para as questões inconscientes, de terapias, técnicas que podem ajudar a desbloquear esses traumas, essas questões que estão relacionadas lá na nossa memória, com questões emocionais, experiências ruins. Mas a gente tem uma outra grande ferramenta, que é o sistema 2, que é quando a gente está consciente e a gente consegue pensar e trazer soluções sobre as questões, que aí a gente vai estar já num efeito mais tranquilo, sem a reação de proteção, pelo menos de imediato. Então, quando a gente está sobre isso, a gente pode treinar, a gente pode criar novos hábitos, e se a gente cria novos hábitos e treina, a gente consegue minimizar os efeitos da resposta reativa. O que a gente quer trazer aqui para vocês hoje, pelo Cura pelo Hábito, é isso, é como a gente treina, como a gente pode fazer para melhorar as nossas respostas, mesmo que ainda a gente não esteja buscando ou procurando ajuda nas questões inconscientes. E essa é a nossa proposta aqui, como a gente soluciona isso. Uma das formas que a gente tem é a gente se expor a zonas desconfortáveis. O que isso quer dizer? A gente tem uma tendência muito grande a querer ficar na zona de conforto. Quando a gente já está mais habituado a fazer algo, a gente já tem uma rotina, a gente tende a querer se expor menos a situações novas, situações que vão trazer um certo desconforto. Por quê? Porque é mais confortável a gente ficar onde a gente conhece. Então, quando a gente se expõe a situações desconfortáveis que tiram a gente da zona de conforto, a gente cria a oportunidade de ter respostas melhores às situações de estresse. Porque quando a gente começa a se colocar em situações de estresse, mas são situações controladas porque eu estou me colocando nelas, isso me traz a habilidade de lidar melhor com situações que são inesperadas. Então, quando vem situações inesperadas, situações de conflitos, a gente está mais preparado para lidar com elas. Um exemplo, pessoas que têm dificuldades em gravar vídeos. Então, o fato de ela pensar em gravar vídeo, ela já começa a transpirar, ela já começa a entrar em reação de proteção, ela já começa a sentir aquilo como uma ameaça. Então, quando você se propõe a sair dessa zona de conforto, que é não gravar, e ir para começar a gravar vídeos, você vai se estimular, você vai se colocar em situações desconfortáveis,
e isso vai te trazer depois futuramente uma resposta melhor quando situações de estresse acontecerem. Isso é uma estratégia que a gente pode adotar para trabalhar de acordo com o Daniel Kahneman, usando o sistema 2 para melhorar as nossas respostas do sistema 1. E aí a gente conseguir ficar menos reativo e mais proativo. Isso me trouxe um pouco a referência de... Eu estava ouvindo uma entrevistada num podcast e ela trouxe uma reflexão muito interessante sobre isso, porque o ser humano vive num conflito eterno. A gente, por um lado, a gente foi moldado para evoluir. Então a gente tem essa vontade de evoluir, a gente quer evoluir o tempo inteiro, né? Mas por outro lado, a gente estava falando sobre treinar novas habilidades, né? De se colocar em situações de estresse para melhorar a nossa capacidade de reação, mas isso entra um pouco em conflito com esse nosso outro lado, que é querer ser amado, querer que as pessoas gostem da gente como a gente é hoje. Porque isso entra até um pouco naquele conceito da impermanência, né? A gente amanhã não é mais o que a gente era hoje, né? E à medida que o tempo passa, a gente vai mudando, inevitavelmente, inconscientemente. Agora, quando a gente conscientemente tenta mudar, entra em conflito com a nossa vontade de ser amado. Porque à medida que a gente muda, a gente é uma pessoa diferente. E você pode pensar em vários momentos da sua vida em que você mudou alguma coisa. Você mudou de apartamento, você mudou de empresa, você mudou de país, qualquer coisa. Qualquer mudança grande na sua vida vai fazer com que você se afaste de algumas pessoas e se aproxime de outras. Só que quando você quer ser querido pelas pessoas que você convive hoje, você não quer mudar isso, você quer manter as coisas como estão hoje, isso faz com que você não queira mudar. Isso cria uma resistência na mudança. Então isso impede a gente de querer treinar para ser melhor em alguma coisa. Então é um conflito interno. Eu não estou falando que a gente não faz, eu estou falando que a gente faz. O tempo inteiro a gente faz, mas a gente está entrando em conflito. Por isso que a gente cria tanta resistência interna para que a gente consiga praticar essa mudança. Eu tava até te contando que na época do meu estágio na faculdade eu trabalhei em 3 hospitais, que é obrigatório, e eu sabia desde o primeiro dia que eu comecei a estudar na faculdade que eu queria trabalhar com esporte, principalmente com esporte, reabilitação esportiva. E ter trabalhado em hospital foi uma coisa que foi teve muito ganho de conhecimento, muito ganho de experiências, mas ao mesmo tempo tinha uma resistência interna minha enorme, e eu me dediquei muito nos hospitais, e foi muito legal eu ter passado por essas situações, mas ao mesmo tempo aquilo foi criando uma resiliência interna, né? Uma resiliência de passar por situações difíceis, porque realmente alguns dos estágios que eu passei em hospital, principalmente em 2 deles, foram muito duros para mim. Na verdade, os 3 tiveram aspectos específicos, cada um teve seu aspecto de dificuldade muito grande. Um foi porque eu trabalhei em UTI, no outro foi porque o sistema de avaliação era muito duro no hospital, e no outro foi por causa de uma dinâmica lá com a equipe que não foi legal em relação à supervisora. Então, nos 3 tiveram questões muito duras assim, para se superar durante o estágio. Só que o que aconteceu depois disso, de eu ter me colocado na situação que eu fui meio que obrigado a ser colocado nessa situação, foi que todos os lugares que eu trabalhei depois dos hospitais, eu sentia que era fácil trabalhar lá. Eu me conectava muito com as pessoas, eu estava feliz de estar onde eu estava, e por mais que aconteciam problemas, porque acontecem problemas, não importa onde você trabalha, não importa o quanto você goste de trabalhar onde você trabalha, os problemas acontecem. Eu sempre percebia aqueles problemas como problemas leves, fáceis de ser resolvidos, porque o que eu tinha passado nos meus estágios nos hospitais, por não gostar de estar lá, foi tão duro para mim que depois ficou tudo muito fácil, né? Então é uma reflexão interessante, né? Porque é um conflito eterno que a gente tem de querer mudar, né? A gente quer mudar, mas tem essa resistência, mas ao mesmo tempo eu acho que se a gente cria essa referência dos ganhos, fica muito mais fácil de mudar, né? Ter sempre essa referência na cabeça, olhar para trás e falar, quando eu passei por aquela dificuldade, eu tive um ganho enorme que me proporcionou o que eu sou hoje e as pessoas que estão à minha volta hoje, que são pessoas melhores,
São conexões Sim. que são melhores, estão me fazendo bem. E quem sabe se eu evoluo mais, se eu me desafio mais, eu consigo melhorar ainda mais. Né? Então, trazer sempre essa referência, porque senão a gente fica sempre na referência do medo, da mudança, a gente fica na referência de que as situações de dificuldade vão trazer estresse, a gente fica olhando o lado negativo sempre do aspecto de passar pela mudança, e a gente não se dá a oportunidade de que isso aconteça, que vai ser bom, sempre. Evoluir vai acontecer, você vai mudar com o tempo. A grande questão é se vai fazer isso de forma consciente e você vai se dedicar para que isso aconteça da melhor forma possível, ou você vai deixar a tua vida acontecer, essa evolução vai acontecer de forma inconsciente, você não vai ter controle nenhum sobre ela, porque as pessoas à sua volta também estão mudando. Então, utilizar essas estratégias, que é isso, a estratégia de quando eu me propor a situações que saiam da minha zona de conforto. Essa é uma primeira etapa que vai ajudar a gente a ter uma resposta melhor em relação a ser menos reativo e mais proativo quando situações acontecerem. E essa mudança de percepção, essa mudança do mindset que o Claudio trouxe, que é na hora que eu tô ali, que eu tô sendo exposto a situações, o que eu aprendo com isso, o que eu vou extrair de bom disso. Por mais que aquela situação seja uma situação dura, difícil e que não é o melhor cenário que você está querendo para aquele momento. Mas o que eu posso extrair disso? Então, quando a gente consegue fazer isso, consegue trazer essas mudanças de percepção, de tanto de se colocar na zona numa zona desconfortável, e o que eu extraio de melhor desse aprendizado, isso já vai trazer para a gente um ganho enorme de mudanças, em que quando a gente tiver situações que estão acontecendo, a gente já vai ter uma resposta menos reativa. E isso ajuda muito. E por que ajuda? E por que muda? Porque a gente cria hábito, a gente cria memória. Então, quando a gente se propõe a fazer uma mudança, e aquela mudança inicialmente tem uma resistência, porque a gente ainda não tem ela como memória, mas a partir do momento em que ela se torna um movimento repetitivo, a gente vai armazenar isso como memória, e isso vai ficando cada vez mais fácil de conseguir conduzir, ou vamos dizer assim, menos danoso, menos trabalhoso, e aquilo vai se tornando automático. E a partir do momento em que você sai daquele cenário, começa a entrar em cenários que você realmente está querendo, e até voltar para a zona de conforto, né, para o lugar que é mais seguro, você vai ver que você já está diferente, vai estar mais fácil de fazer, como o Claudio colocou, para ele foi depois mais fácil nos outros estágios, nos outros lugares que ele teve que passar. Então isso vai trazer grandes benefícios para nós. Trazer essas estratégias vai conseguir ajudar a gente a ficar menos reativo quando situações de estresse acontecerem. Então essas são maneiras que a gente tem conscientes de conseguir melhorar a nossa comunicação, melhorar o nosso dia a dia e deixar o nosso sistema autônomo menos reativo. Agora, é claro que é importante que a gente também busque ajuda se você percebe que tem situações que você está tentando mudar e não está conseguindo. Então, buscar ajuda para mexer nesse inconsciente, porque ali tem memórias a serem trabalhadas. Isso também vai trazer um grande benefício no dia a dia e na vida. É isso aí, pessoal. Mais um episódio do nosso podcast Cura pelo Hábito. Fica ligado nas nossas redes. Aqui na descrição do vídeo vocês encontram os nossos livros, os e-books, estão disponíveis já direto pela Editora Europa. E logo mais a gente vem com mais um episódio para vocês do podcast Cura pelo Hábito. Valeu, Rafa. Valeu, até mais. Até mais.